Muito bem, gente. Nós estamos hoje de volta a essa rede social para a gente poder dar continuidade à série de mensagens que nós começamos há 2 meses atrás. Desde janeiro, estamos meditando sobre a espiritualidade dos discípulos de Jesus. Uma das coisas que tem me preocupado, porque a gente quer ter uma experiência de Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa, se você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida, todos vão falar que querem, que sim. Querem ser acolhidos por Deus, querem ser amparados pelo Senhor, querem ser cuidados por Deus. Já foi o tempo que a gente olhava para Deus como um demiurgo, né? Aquele Deus controlador, ou então como uma autoridade severa, um idoso barbudo, né? Mas a divindade passou a ser algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente clama por Deus. E até mesmo o maior dos ateus, na hora das angústias, na hora do sufoco, vai dizer que conta com a providência divina. Isso é normal a gente hoje pensar isso. E a gente vê que o mundo está caminhando muito mais para adotar formas de relacionamento com Deus fora da religião do que aquelas que a religião propõe. É um fato, é um fenômeno que a gente está vendo hoje. Hoje as pessoas não querem compromisso com religião, ainda mais com os comprometimentos que a religião vem assumindo por causa da moralidade, por causa do legalismo, muitas vezes por causa do fundamentalismo de muitas igrejas. E isso tem levado as pessoas a repensarem como que elas precisam de. Elas não precisam de uma igreja controlando a vida delas. Ninguém precisa disso. Mas a gente precisa de alguma coisa que nos oriente, que nos dê um norte, que nos aponte uma esperança. E é a espiritualidade que faz isso. Há muitas pessoas hoje que querem a espiritualidade, mas não querem a religião. Como que a gente combina isso? Como que a gente fala isso? Eu escuto muitos pastores falando que não pregam religião, pregam a espiritualidade. Eu acho isso um pouco falso, né? Eu até digo que é uma esquizofrenia, né? Porque eu estou aqui em nome de uma igreja que tem uma história, que tem uma estrutura, que tem um ritual, que tem uma hierarquia, ou seja, tem tudo aquilo que é de religião. O que eu quero é que a minha experiência religiosa aqui com vocês, dessa coisa de a gente ter um culto, da gente falar de uma autoridade divina, de um plano, de uma doutrina, de uma ordem que ele tem para nós, eu quero que isso tudo venha ao encontro da nossa necessidade. E eu, quando penso nisso, eu entendo que foi exatamente isso que Jesus quis fazer naquela época. Jesus foi um religioso. Isso é uma coisa que eu estou enfatizando muito nos estudos, nos últimos estudos, né? Hoje pela manhã mesmo, Jesus falando, né, que ele veio cumprir a lei. Ele veio fazer com que a religião do seu povo fosse uma realidade na vida dele. Jesus foi um judeu exemplar. Tanto que durante todo o seu ministério, ele não foi acusado de deixar de cumprir algum preceito da religião. Ele fez tudo. Ele frequentava a sinagoga, ele frequentava o templo, ele fazia orações, ele dava dízimos e ofertas também. Ele não foi acusado de nada em relação à religião dele. Ele foi acusado de heresia. E por causa dessa heresia, ele foi para a cruz. E qual foi a heresia que ele fez? Se afirmar, se declarar filho de Deus. Ele foi crucificado por isso. Não por ele ser alguém
que fraudou a sua religião, que deixou de cumprir algum preceito da sua religião, que contestou algum princípio da sua fé judaica, mas por ele ser filho de Deus, por ele se afirmar filho de Deus. E quem é essa pessoa? Essa pessoa teve um grupo de discípulos. Jesus, ele praticou a religião, mas não deixou de praticar uma espiritualidade que ia além da religião dele, que extrapolava aqueles rituais, aqueles preceitos tradicionais da religião dele. E ele formou um grupo de discípulos. A minha pergunta é: o que é que esses discípulos faziam que nós poderíamos hoje chamar de exercícios de espiritualidade? Bom, vocês sabem, já viram, aí se alguém quiser saber do que aconteceu antes nessa série de mensagens, aqui no YouTube, no caso, né, ou lá no YouTube para vocês, né, tem todas as mensagens gravadas, estão lá. A gente já falou sobre a oração que eles faziam, o jeito de orar, o jeito de fazer jejum, práticas de espiritualidade muito conhecidas, o jeito de viver em comunhão. A gente viu até mesmo na semana passada que a prática do amor fraternal era feita sobre a forma de um exercício espiritual. Ou seja, Jesus orientou os seus discípulos a uma prática de espiritualidade diferenciada. E hoje nós vamos conhecer mais uma dessas práticas de espiritualidade que Jesus inovou, que é um modo novo que Jesus ensinou os seus discípulos a viverem a sua experiência de Deus. Porque a espiritualidade é isso, é fazer a experiência de Deus, é encontrar Deus, dedicar um momento para que Deus trabalhe na nossa vida e a gente elabore decisões que a gente precisa tomar sobre a nossa própria vida. A espiritualidade, como eu gosto de dizer sempre, é vida no espírito. Que espírito? O meu espírito, eu, como sujeito, como pessoa, eu tenho o meu jeito de ser. E esse meu jeito de ser se relaciona com o Espírito de Deus. Então é a minha vida na vida de Deus. É o Espírito de Deus cuidando da minha espiritualidade. Isso é espiritualidade cristã no mais alto grau e é exatamente isso que eu ando procurando para a minha vida todos os dias e quero que a nossa prática religiosa, como igreja, como cristãos, como protestantes, como batista, como você achar melhor, você faça disso esse momento de experiência de Deus. A gente está aqui para uma experiência de Deus. A gente está num espaço de culto, é um espaço religioso, mas ele precisa ser um espaço de experiência, não é, Olívia? É um espaço de experiência de Deus. Então hoje nós vamos falar de uma prática, de um exercício espiritual que a gente, como crente, como evangélico, como protestante, a gente pouco fala, que é a questão da solitude. Você já ouviu falar de solitude? Sabe o que é isso? Solitude. Solitude não é o mesmo que solidão. A gente já ouviu falar de solidão. A solitude é algo extraordinário e essencial para a nossa vida. Eu diria que a solitude é o cerne da espiritualidade. Isso eu lendo alguns teóricos que trabalham esses conceitos, pessoas que viveram a sua experiência de espiritualidade de maneira mais profunda, então eles dizem que a solitude é o auge da nossa experiência com Deus. É o momento mais sublime, é o momento em que Deus tem mais intimidade com a gente e a gente mais intimidade com Deus. Então nós vamos aprender hoje o que é solitude, né? Você já passou, se você sabe o que é, você pode dizer assim: eu já tive momentos de solitude na minha vida. Será que já teve? Vamos ver. Eu escolhi um texto para a gente meditar, Marcos capítulo 6, verso 31.
É um texto curioso, porque mostra Jesus fazendo uma coisa que a gente não imagina que ele seria capaz de fazer. Diz o texto assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, vocês já viram pastores atarefados, ocupando o seu tempo demasiadamente, com atividade de igreja, trabalha para cá, cuida de todo mundo, e eles não podem nem cuidar de si mesmo. Não podem cuidar da sua saúde, não podem cuidar dos seus filhos. E acham que com isso estão servindo a Deus. Jesus faz o contrário. Ele vê que seus discípulos estão entrando nessa rotina de religião, rotina de movimento religioso. E diz: gente, vamos dar uma paradinha. Vamos cuidar da gente. Vamos descansar um pouco. Que descanso é esse? Solitude. É isso que é solitude. É esse tempo da gente parar para a gente cuidar de nós mesmos. Você já fez isso? Dona de casa tem tanta coisa para fazer, no emprego, na profissão, tanta coisa para fazer, estudo, tanta coisa para se preocupar, e a gente dificilmente para cuidar de nós mesmos. Lembro quando meus filhos eram pequenos e eu fui participar de uma convenção da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. E foi um tempo assim de muito trabalho, de muita atividade. Era de casa para a Assembleia, da Assembleia para casa e assim por diante. Quando chegou no domingo, a gente foi conhecer uma praia. E aí, quando chegamos na praia, eu disse para os meus filhos: esse dia nós vamos glorificar a Deus de um modo diferente. A gente vai curtir como nosso dia, o dia da nossa família, onde a gente vai cuidar de nós mesmos. E isso será o nosso culto. Nós vamos glorificar o Senhor olhando a paisagem, tomando banho de mar, almoçando a melhor comida que a gente puder para glorificar o Senhor. A gente estava na Bahia. E eu me lembro que minha filha, ainda pequena, escolheu o prato que a gente ia comer. Ela disse: eu quero uma comida com azeite de dendê. Ela queria conhecer o que é isso. Eu disse: não seja por isso, vamos até lá comer uma muqueca de azeite com azeite de dendê. E é isso, gente. A gente tem que ter esse tempo. Tem aquela hora que a gente precisa parar. A família precisa desse tempo. A gente precisa desse tempo para reorganizar a nossa vida. A solitude é esse momento da gente reorganizar a vida, de encontrar forças para a gente continuar a caminhada. Senão desanima, senão desiste mesmo, senão vira algo que é sacrificial demais. E a gente começa a se questionar se vale a pena aquele sacrifício todo. Uma vez um pastor foi pregar para pastores e ele contou uma história muito curiosa. Um domingo de manhã, um pastor estava se levantando cedo, preparando a família para ir para a igreja. Era bem cedinho. E aí ele corre com os filhos para arrumar os filhos, corre com a esposa para a esposa se arrumar logo, e prepara o carro e bota todas as tralhas dentro do carro. Já passou disso? Participou de família de igreja, Leandro? É mais ou menos assim mesmo, aquele sacrifício enorme de poder juntar todo mundo e passar um dia inteiro na igreja. Aí ele, numa determinada hora, olha para o lado e vê o vizinho preparando a churrasqueira, cuidando da piscina, arrumando as coisas.
E o crente, né, com toda aquele fervor dele como pastor, mas vamos para a igreja. Aí o vizinho olha para as tralhas que ele estava colocando dentro do carro, aí ele olha para o churrasco dele, olha para a piscina dele, aí diz, não, obrigado. O que você faria? E muita gente trata a igreja assim como uma carga, como um sacrifício, como um esforço. Jesus, ao contrário, orienta seus discípulos a gastarem um tempo de reclusão, de cuidar de você mesmo, de ficar em silêncio, talvez, como uma forma de preparar para a nossa vida em comunhão, para a nossa vida como cristãos e cristãs, para a gente cumprir a nossa missão de maneira mais completa. O nome disso é solitude. É esse tempo que a gente voluntariamente escolhe para poder cuidar de nós mesmos. De ter esse tempo para a gente. De fazer um tempo para a gente poder respirar. Eu escrevi um texto sobre essa nossa mensagem hoje, eu não vou seguir ele integralmente aqui com a gente. Mas eu digo que a solitude é um tempo para a gente aquietar o coração. É um tempo de descansar. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é Dietrich Bonhoeffer. De vez em quando eu cito. A Fernanda, que a gente orou por ela hoje aqui, ela sempre dizia, já sei um nome pelo menos, porque ela já sabia que era o teólogo que eu sempre estava citando, Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro chamado Vida em Comunhão. E ele escreve uma coisa muito interessante, comparando a ideia de solidão com a ideia de solitude. Solitude não é vida em solidão. Solitude é um tempo de quietude, é um tempo de silêncio, é um tempo de você estar com você mesmo e permitindo que Deus cuide de você. Aí ele diz assim, isoladamente, todas as situações encerram profundos abismos e perigos. Quem quer ter comunhão sem ficar solitário, cai no abismo vazio das palavras e emoções. Quem procura ficar sozinho, sem pertencer à comunhão, perece no abismo da vaidade, do amor próprio e do desespero. Quem não suporta a solidão, que tome cuidado com a comunhão. Quem não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. É isso, você precisa ter o seu tempo. Da mesma forma que você precisa ter um tempo para poder estar em comunhão com seus irmãos e irmãs, mas não dá para ficar 24 horas assim, não é? Naquele desejo dos discípulos lá no Monte da Transfiguração. Como é bom a gente estar aqui. Vamos fazer uma barraquinha para cada um. Eu disse, não, vamos descer, porque a nossa missão é lá. Já passou o nosso tempo de oração. Vamos voltar para a vida. Então, a prática da solitude desempenhou um papel muito importante na vida dos discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus. Eles aprenderam esse tempo. Jesus foi uma pessoa que praticou isso a vida toda, desde o começo, lá em Marcos capítulo 1, deixa eu ver se eu tenho um versículo aqui que olha só, ele diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, para ficar sozinho, orando. E aí os discípulos ficaram doidos procurando Jesus, até que o encontraram e disseram, está todo mundo te procurando. Problema, eu estou aqui orando, é meu tempo, esse é o meu tempo. Jesus não abria mão de estar a sós com Deus.
essa realidade tornou-se mais forte à medida que o movimento crescia. Lucas capítulo 5 diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Muita gente, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas não tinha que estar curando gente? Não, tem um tempo deles, pode deixar lá. Vai chegar a hora deles, mas eu tenho que ter a minha hora. E esse é o meu tempo. Eu não abro mão dele. Ele é o meu momento de eu encontrar forças para continuar a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Nós precisamos ter essa consciência de que é o nosso tempo, que é o tempo da gente cuidar da casa, de cuidar da família. Tem tempo para todas as coisas, como diz o autor de Eclesiastes. E nós precisamos ter esse tempo de quietude para a gente poder cuidar de nós mesmos. Jesus teve alguns momentos na vida dele que foram marcados pela solitude, alguns momentos clássicos que nós conhecemos no Evangelho. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus no deserto, logo depois que ele foi batizado. Passou 40 dias, 40 noites em jejum para se preparar para o ministério. No final desse tempo, ele foi tentado. E foi exatamente esse tempo de solitude que o preparou para enfrentar a tentação que ele sofreu. Nós vamos encontrar depois, quando ele estava juntos com a multidão, né? Após multiplicar os pães e peixes, um grande milagre. Jesus podia sair dali e ser aclamado o grande líder revolucionário dos judeus. Mas o que ele faz depois desse milagre? Ele diz, olha, vai adiante, vai seguindo. E ele vai para um lugar para orar. Ele subiu sozinho a um monte para orar. Ficou ali até o anoitecer. Sozinho, só ele. Tanto que depois ele foi atrás dos discípulos, foi andando por cima da água. Aí os discípulos ficavam apavorados, é um fantasma aí. Mas não, pode deixar que sou eu. Era Jesus vindo do seu lugar de oração. Jesus tinha um lugar preferido, ele foi para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era uma região de balneário. Era um lugar onde os grandes proprietários de terra, os ricos, os políticos, as autoridades, iam passar um tempo de veraneio. Tinha as famosas casas de praia, os lugares de descanso. E Jesus foi com eles ali, entrou numa casa, não queria que ninguém soubesse. Estou eu aqui sozinho, com os meus discípulos, curtindo esse marzão, né? A sombra das palmeiras, água de coco, estava lá, era o tempo dele com os seus discípulos, até que veio a mulher Ciro-fenícia pedir pela sua filha que estava endemoniada. Jesus foi para o Monte da Transfiguração, levou 3 dos seus discípulos, foram 3, né? 3 de seus discípulos. Ali ele teve um momento a sós com Deus. Ele deixou Deus se mostrar ali com ele. E na transfiguração ele modificou o seu semblante. Diz os evangelistas que ele resplandecia. E eles puderam ver as figuras de Elias e de Moisés ao lado de Jesus. Mas era um tempo dele, era o tempo de Jesus. Jesus permitiu que seus discípulos vissem o que acontecia nesses momentos de solitude, quando ele estava ali quieto. O que acontecia nesse momento? Mas era aquele momento. Acabou ali, voltamos para a vida, voltamos para a luta.
E o mais interessante é que quando eles descem o monte, eles encontram os outros discípulos lutando com um menino epilético. E o pai desesperado, porque os discípulos não conseguiam curar aquele menino. Jesus chama esses discípulos de homens de pequena fé. É assim que chama. E ali estava uma experiência inusitada. Antes de ir para a cruz, Jesus passou pelo Getsêmani, que era o jardim de oração, o lugar onde Jesus acostumava a orar. Ele sabia que seria traído, ele sabia que seria preso, julgado, condenado e crucificado. Ele já estava certo disso. E aí então ele chama os seus discípulos para orar. Os discípulos que foram não entenderam, tanto que dormiram. Não fica aí vigiando que eu vou orar. Fez isso 3 vezes, segundo um dos evangelistas. E ali ele deixou aqueles discípulos quietinhos e foi para uma distância maior e orava. Orava com muito fervor. Um dos evangelistas registra que Jesus estava em tanta agonia que ele chegou a suar gotas de sangue. Mas ele ali, a sós com Deus. Ele no seu momento de solitude. Jesus ensinou os seus discípulos a fazer isso. No Sermão do Monte, ele ensina como que se deve orar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Como é que você conversa com seu Pai no secreto? Altíssimo Pai, eu preciso da minha mesada, né, que seja depositada em Pix na minha conta até tal hora. Você não fala assim. Você vai chegar e falar, ô Pai, estou na pior. Está ruim. Preciso de ajuda. Fala com quem está face a face. Não fala como quem está num templo ou numa celebração, num cerimonial. O filho não precisa disso. O filho do rei, quando entra no palácio, ele corre para o encontro do pai e pula no seu colo. E conversa ao seu ouvido. E chama ele de papai. Isso é ser filho de Deus. É o que a gente faz quando está a sós com Deus. E Jesus diz que o Pai que vê a gente em secreto vai recompensar. Eu li a história de um dos grandes evangelistas ingleses do período do Grande Avivamento, Jonathan Edwards. Ele era chamado de um homem de oração, um homem que tinha uma vida de oração. E ele tinha o quarto de oração dele. E as pessoas que fizeram a biografia de Jonathan Edwards registram que quem entrava naquele quarto era capaz de sentir o hálito de Jonathan Edwards orando ao Senhor. Ficava impregnado nas paredes. Quando ele falava assim, Senhor, imagina que oração deveria ser essa. Mas era ele, era o tempo dele, ele precisava fazer isso. Ele precisava se abrir com Deus nesses momentos. Um grande evangelista, um homem de Deus, mas que tinha esses momentos. Usava desses momentos para cuidar das suas próprias necessidades, das suas próprias feridas. A igreja começou a fazer isso. A igreja primitiva, ela tinha esse hábito. E ela fazia isso coletivamente. O dia de Pentecostes foi durante um tempo desse de reclusão da igreja, quando ela se fechava para poder orar. Atos 2 diz que a igreja estava num cenáculo. Sabe o que é cenáculo? É uma sala pequena. Aqui. Tinha 120 pessoas num espaço desse. Imagina. 120. O que eles estavam fazendo? Pregando, anunciando, se converta. Não.
Eu estava orando, orando. E de repente, o Espírito Santo capacita cada um para sair daquela sala e fazer a obra de Deus. Pedro, quando foi preso pela primeira vez por fazer o milagre da Porta Formosa, ele vai para a igreja que estava reunida em oração. E chega lá e conta, olha, aconteceu isso com a gente. Sabe o que a gente fez? A gente falou para eles que nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas, opa, vamos orar então. E eles começam a orar para que Deus lhe dê intrepidez para pregar o Evangelho. E diz a Bíblia que eles oravam tão fervorosamente que o lugar tremeu. Tempo diante de Deus. Pedro, quando foi liberto da prisão milagrosamente, que ele acabou sendo preso, né? E aí anjos vieram soltá-lo. Os guardas nem viram. Quando ele viu, estava solto. As algemas estavam abertas. Estou solto, a porta está aberta, vou embora. Para onde que Pedro foi? Foi para casa da mãe de João Marcos. Foi lá. Por que ele foi lá? Porque ele sabia que a igreja estaria orando por ele. E o interessante é que eles não acreditaram. Bateu na porta, ninguém atendeu, porque estavam orando, estavam no momento de solitude em comunhão. Ali, mas era a solitude do grupo, da igreja. Aí uma menininha vai na porta para abrir. Abre e fecha. É Pedro! Ninguém acreditou. Sabe aquela coisa do susto, né? Ela abre a porta, aí fecha de novo. E é Pedro, gente. A gente está orando por ele, ele está aqui. A igreja não acreditou. Teve que alguém lá conferir. Porque são essas coisas, né, que a gente acha que Deus não responde às nossas orações e a gente não se prepara para as bênçãos que virão, né? Então, como eu disse para vocês, a solitude é um tempo para aquietar o coração. É a mais radical das práticas de espiritualidade que a gente tem em todas as expressões. Em todas as práticas de espiritualidade em que os estudiosos trabalham, a solitude é a mais profunda, a mais radical de todas. A gente precisa experimentar isso. Eu desafio vocês, encorajo vocês a colocarem em prática, a fazerem isso, a terem esse tempo para vocês mesmos. Um tempo para vocês se cuidarem, pensarem em quem vocês são, o que vocês querem fazer da vida de vocês. Quando eu tive a notícia do câncer, eu tive que ter um tempo para mim mesmo. E agora, Senhor? O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Qual é o teu propósito com isso? É o meu tempo. É o meu modo de fazer. Essa semana mesmo eu me perguntei, Senhor, 9 meses sem sinais do câncer na minha vida. Esse é o momento que eu tenho. Está aqui a minha vida, Senhor. Faz dela o que o Senhor quiser. A minha pergunta é, o que a solitude pode fazer para você, se você colocar em prática? Ninguém vai cobrar de você. Isso não é religião, não é preceito, não é mandamento. Você não tem que fazer isso para prestar contas para ninguém. É você e você mesmo. O que isso vai te ajudar? O que é que isso vai acrescentar na tua vida? Bom, eu anotei 3 coisas aqui que eu acho que vão ser muito importantes para nós.
A primeira coisa é que esse tempo é um tempo para a nossa própria libertação. Aquilo que me impede de ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Eu vou me libertar daquilo que me prende, daquilo que me atrapalha, daquilo que me inibe de ser aquilo que Deus quer que eu seja. De que aconteça na minha vida a obra que Deus quer realizar. Deus quer fazer grandes coisas para nós, por nós. Mas eu preciso estar aberto para isso, para acolher essa proposta amorosa de Deus na minha vida. O salmista dizia: Ele clamará a mim. É Deus dizendo para você: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. É isso que Deus quer fazer com você. E Ele chama a gente para pensar, e se isso acontecer com você agora, nesse momento, como é que você vai ser daqui por diante? O tempo da solitude é de você experimentar essa libertação que vem de Deus. A segunda coisa que eu entendo é que na solitude nós somos confrontados com a gente mesmo, com os nossos conflitos interiores, com esses monstros interiores que tem dentro da gente, que a gente não conhece, que a gente não sabe como são. São coisas que a gente é capaz de fazer e que a gente nem faz ideia. Nós somos capazes de uma maldade tão intensa que até mesmo nós não conhecemos. E aí, nesses momentos, nós somos confrontados com isso. É esse mal que a gente quer evitar, mas que a gente sempre acaba tropeçando neles. Estar a sós com Deus é se deparar com você mesmo, como você é. Porque Deus sabe quem você é. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que nós somos capazes de fazer nos nossos esconderijos, quando ninguém está vendo. Mas Ele está vendo. O salmista também dizia: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, quando ele sentia que a maldade estava tomando conta dele, era naquela hora que o consolo de Deus trouxe alívio à minha alma. É o tempo da gente tratar nossas feridas, tratar nossos orgulhos, para que Deus possa fazer a obra dele. E a terceira coisa que eu acho que a solitude pode fazer para a nossa vida, um tempo como esse, é nos preparar para servir. Nos preparar para abençoar a vida de outros. Nos preparar para colocar em prática a missão de Deus na nossa vida. Tem um texto lá de Lamentações que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias estava num momento difícil na sociedade. Ele estava sendo perseguido por causa das suas profecias. Muitas vezes ele teve vontade de desistir, de desanimar, de se perguntar para Deus: por que eu estou fazendo isso? E por que eu tenho que fazer isso? E aí então, que o livro de Lamentações é um registro de um desses momentos de solitude de Jeremias. E ele diz: que bom que eu passei por esse tempo, porque aqui eu posso renovar as minhas forças, eu posso ter esperança, eu posso aguardar em silêncio a salvação que vem dos céus. Olha, gente, essa experiência ela é fundamental para a nossa vida. Nós precisamos desse tempo. Todos nós precisamos.
Não é uma questão de religião. Não é se você segue Jesus ou não. É a gente que precisa mesmo desse tempo a sós com Deus. Nós, como crentes, chamamos de a sós com Deus. E aí, às vezes a gente tem uma regrinha. Você e Deus não tem regrinha. Entre quatro paredes, é você e Deus, é só vocês. Não tem ordem, não tem sequência, não tem lógica. Porque Deus está ouvindo você. Madre Teresa de Calcutá. Um dia, ela dando uma entrevista, perguntaram para ela: o que você faz quando está sozinha? Quando você tem os seus tempos de solitude? Aí ela disse: eu? Nada. Só escuto. Aí o repórter ficou curioso. E Deus fala contigo? O que é que ele fala? Mas Deus? Nada. Ele só escuta. Isso é solitude, gente. Você não tem que fazer um exercício de oratória para falar com Deus, porque Ele está escutando o teu coração. E você também não precisa de uma voz retumbante para Deus falar contigo, como se fosse uma trovoada ali em cima de você, porque você conhece o coração de Deus. Moisés, na tenda da oração dele, Deus dizia que Deus falava com ele, face a face. A diferença de Moisés para todos os demais era que Moisés era capaz de ver Deus como Ele é. É Deus. Eu acho isso maravilhoso, né? O salmista, ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a tradução antiga, né? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu lembro de um líder da juventude, um dos pastores que trabalhava com jovens, era muito jovem, eu estava no seminário, devia ter meus 19, 20 anos, ele foi a um congresso da Juventude Batista, lá em Petrópolis. Manfred Grellert era o nome dele, um americano grandão, enorme. Aí ele começou a pregar, a garotada toda agitada no auditório, todo mundo falando muito, aquela irreverência peculiar de jovens. E ele pega a Bíblia dele, vai para o púlpito e diz: aquietai-vos. Ninguém deu bola. Aí disse a segunda vez: aquietai-vos. Aí alguns atenderam. Aí ele fala a terceira vez: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E pregou um grande sermão. No final ele fez o apelo. Muitos jovens foram à frente chorando, consagrando suas vidas ao Senhor. Entre eles estava eu. Eu quero experimentar Deus na minha vida. Eu quero sentir Deus no meu coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu acho que é isso que a gente precisa. A espiritualidade que a gente precisa é essa. Não é a da religião propriamente. A religião, ela é importante. Ela estrutura a nossa vida, ela nos organiza. Mas essa experiência profunda de encontro com Deus é a que faz a diferença para a nossa vida. Amém, gente? Amém. Bom, eu não sou Manfred Grellert, não vou fazer apelo aqui, mas eu acho que nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e pedir que Deus faça a obra dele. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade da gente estar juntos aqui, meditando na Tua Palavra. E nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Queremos, ó Deus, ser ensinados pelo Senhor a aquietar o coração e a esperar em silêncio
a salvação, a obra redentora, a libertação, a manifestação do teu poder e glória na nossa vida, diante das necessidades que temos, diante dos muitos pedidos que fizemos, que o Senhor nos ajude a aquietar-nos e também a guardarmos esse tempo para que a gente possa cuidar da gente mesmo. Obrigado, Senhor, porque é o teu Espírito que nos move, é o Senhor que nos fortalece para isso. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, que bênção a gente poder estar aqui juntos, a gente poder ter esse tempo de gratidão, de meditação. Quero dar uma palavra aqui aos irmãos e amigos que estão nos assistindo, que nos assistem pelo YouTube, que esse é um tempo da gente buscar direção. Se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente, deixe uma mensagem aí, nos localize nas redes sociais e nós poderemos juntos caminhar para encontrar respostas de Deus para a nossa vida. Deus o abençoe, um bom restinho de domingo na presença do Senhor.